Aqui na COP, a gente não sai com decisões assim, que você vai para o campo no outro dia e aplica. Sim. O que a gente desenha aqui é o framework, são os limites. Aham. Imagina assim, as linhas do campo e as regras. Entendi. Aí ali dentro do campo, cada país vai jogar o seu jogo. Mas a agricultura, ela tangenciava as discussões e geralmente como vilão. Uhum. E a verdade é que a agricultura bem feita é o mocinho desse filme. Então, Você tem dificuldade para discutir hoje metas sobre emissões e produção de combustíveis fósseis? Que todo mundo está de acordo, você não consegue discutir isso, não consegue aceitar que esse é um problema, então como é que você vai discutir como é que você vai discutir o agronegócio? Gente, como tem gente inteligente nesse mundão de meu Deus, aqui na COP não foi diferente. O Fala Carlão conversou com os analistas, com o pessoal que sabe refletir o que está por trás dos bastidores aqui na COP. E é isso que você vai ver a partir de agora, aqui com exclusividade no seu programa Fala Carlão! A gente aqui deu grande esse negócio aqui, hein, rapaz? a maior COP, a maior delegação da história, o maior número, né, de visitantes da história e a maior delegação do Brasil da história. Rapaz, esse é tema... Bom, o tema entrou para valer em todas as agendas, né? Quando você hoje não tem uma agenda, seja ela de governo, seja privada, que não inclua esse tema de sustentabilidade. E eu acho que para você deve ser muito legal. Eu queria que você começasse essa entrevista falando sobre esse tema. Antes da gente abordar as coisas que vocês estão fazendo, como é que é a sua sensação como profissional, como, enfim, a satisfação de repente, esse tema, quando você começou a falar dele, talvez fosse um patinho feio da história, né? Como é que é? Exatamente. Olha, se a gente olhar para trás, essa é a minha 15ª COP. Uhum. E ninguém falava disso, né? Assim, falava, obviamente, de carbono, mas era muito focado em petróleo, em gasolina. E é importante, 73% da emissão do mundo ainda é ligada ao combustível fóssil. Então, esse é o principal tema ainda. Mas a agricultura, ela tangenciava as discussões e geralmente como vilão. E a verdade é que a agricultura bem feita é o mocinho desse filme. Então, mas demorou para o pessoal achar que a gente era o mocinho. Então, é muito bacana ver esse avanço, ver o quanto que o setor também foi amadurecendo. A gente encontrava 2, 3 representantes do agro em COP. Né? Hoje, pelo menos aqui, deve ter uns 300, fácil. Da delegação de quase 3 mil brasileiros. Então, tem muita gente trabalhando nisso no agronegócio, muita gente trabalhando para mostrar que o Brasil é uma potência não só agrícola, mas também ambiental. E a gente demorou para entender que ser uma potência agrícola não exclui ser uma potência ambiental. Entendi. E que essas duas coisas juntas é que fazem a diferença para o nosso país, para a nossa população, mas para o mundo. E é isso que é a parte bacana aqui, né? Agora, vamos continuar nessa conversa, porque eu acho que você é o cara que pode nos ajudar a entender melhor e desenhar isso, né? Porque a gente, em algumas discussões que eu já tive, conversei com muita gente aqui, se a gente não tomar as rédeas desse tema, se a gente não participar das discussões efetivamente, até eu sempre sinto aqui a falta que eu sinto de ter mais produtor rural aqui, produtor rural está inserido nesse tema. A gente não corre o risco de a agenda que você acabou de falar, que a gente era considerado vilão, de a gente, ao invés de ser a solução, de ser enxergado como solução, a gente correu o risco dos ricos ainda falar para a gente, escuta, mas vocês é que são parte, quem tem que pagar são vocês. A gente não corre esse risco, não? Corre demais. Tem um termo em frigorífico, é feio, mas ele é muito verdadeiro, que diz o seguinte, se você não é o açougueiro, você está no gancho. E a gente tem que sempre pensar nisso. O que a gente quer ser? A gente tem que estar lá trabalhando a carne, né? Então, esse é o desafio que a gente tem também, como brasileiro, como setor, de estar participando das ações, de pautar as discussões e não ser pautado. E, de novo, se você não nem sequer participa, senta na cadeira, como é que você quer pautar? Não vai pautar. Então, acho que esse também é um sinal importante para nós. Daqui 2 anos a gente tem uma COP no Brasil e o que a gente vai mostrar para o mundo? Ações concretas, mas principalmente colaborar. E labore, né? Tem pró-labore, né? Laborar é trabalhar, colaborar, trabalhar junto. Então não é só escrever um monte de papel bonito, virar as costas, vai embora, daqui 2 anos a gente se encontra. É trabalhar e dizer, pô, e agora? O que nós vamos fazer como cadeia, como setor?
todo mundo junto para restaurar a pastagem degradada, para fazer mais ILPF, para fazer plantio direto, para usar biológico. Gente do céu, a gente sabe fazer isso. Agora, como é que a gente faz mais rápido e, por que não, ensinar o mundo tropical o que a gente fez no Brasil? Essa revolução que a gente fez nos últimos 40 anos, a gente brasileiro acha que é normal. Não é, nenhum outro país do mundo tropical fez isso e nenhum país no mundo fez em 40 anos. Né? Os países no hemisfério norte fizeram essa revolução, mas demoraram mais de 100. A gente não, a gente fez rápido. Olha que legal, por que a gente não pode ensinar, ajudar outros países a fazer isso? É isso, para isso também que serve uma COP. Para que todos os países juntos conversem e busquem uma maneira mais colaborativa de melhorar esse mundão que a gente vive. Vem cá, e você sempre está me falando que você tá metida sempre com as organizações da área de agronomia. Como é que é isso? Tá cheio de gente aqui. Como é que você decidiu vir para cá? Então, gente, foi assim, tá sendo uma experiência memorável para mim, estar numa COP, a minha primeira COP, e eu faço parte da comissão do meio ambiente da OAB, sou engenheira, mas estou lá porque eles montaram uma comissão multidisciplinar e isso é muito importante, porque essa visão multidisciplinar também serve para as nossas cidades, né? As nossas cidades são multidisciplinares, então a gente precisa entender o contexto para a gente conseguir agir ali. Então eu tive esse convite para fazer parte dessa delegação que veio aqui para a COP, para a gente discutir, entender qual é o cenário, como a gente vai agir em cima desse cenário que o Brasil está inserido. A gente está discutindo aqui mudanças climáticas e o Brasil, gente, o Brasil, eu falo, é o melhor país do mundo. Eles identificam, eu estou sempre com a bandeira do Brasil, Brasil, Brasil. Nós somos o celeiro do mundo e a gente escuta isso desde que eu sou pequenininha. Quer dizer, pequenininho eu ainda sou, né, Carlão? Desde que eu sou criança. E nós seremos o maior produtor de alimentos do mundo, nós temos esse potencial. Então a gente precisa cada vez mais entender o contexto, melhorar as nossas cidades e trazer essa visão do micro para o macro. Não adianta a gente só ficar nessas discussões sombreadas, a gente tem que ter ação. Nas nossas prefeituras sobram leis e faltam bons projetos. Por isso a minha bandeira é que sem agronomia, engenharia e geociências a gente não tem transformação e desenvolvimento sustentável. Nós precisamos ocupar os espaços e fazer parte da transformação. E é isso que eu faço aqui. Estou ocupando os espaços, discutindo, me inserindo nas questões. Eu acho que é muito importante a gente entender que nós temos pessoas de todo tipo de opinião, de políticas, de nações, e a gente precisa entender como nesse contexto nós vamos evoluir. A gente está num ambiente aqui, um ambiente de COP, e onde as decisões aqui, elas precisam ser, eu acho que é a única regra que eu aprendi aqui, que as decisões aqui precisam ser unânimes. E aí eu fico pensando o seguinte, para ter uma decisão contigo aqui, unânime, eu e você, a gente já vai levar algum tempo para a gente decidir. Agora, quase 200 países... Aí fica a impressão sincera que eu tenho é que a gente está num fórum que, gente, não dá para... O que decidir aqui não acontece nada. E por isso que a impressão que eu tenho, a sensação de quem está participando da segunda COP só, é a sensação de que parece que as coisas estão sempre saindo daquele mesmo ponto. Olha, durante 7 anos eu fui diretor-geral de uma organização multinacional, multilateral, a OMC, né? Que tinha 164 países na época que eu estava lá, e a decisão era por consenso. Ou seja, qualquer decisão, os 164 tinham que estar de acordo, senão não havia consenso. Eu não desejo esse emprego para ninguém, para ninguém no mundo. E de vez em quando a gente conseguia. Agora é fruto de muita negociação. Demora realmente, né? O acordo logo que eu assumi, a gente conseguiu fechar o acordo de facilitação de comércio. Foram 3 meses, mas intensos, negociando de noite, ninguém dormia, não sei o que, tal. Foi uma negociação duríssima. Mas era uma coisa que já estava sendo discutida há décadas, né? Só que aqui não vai ser diferente. Você tem dificuldade para discutir hoje metas sobre emissões e produção de combustíveis fósseis.
que todo mundo está de acordo, você não consegue discutir isso, não consegue aceitar que esse é um problema, então como é que você vai discutir como é que você vai discutir o agronegócio? Então é muito complicado. E o que eu acho é que é importante ter essa conversa, né? É importante ter um foro como esse que nós estamos agora, porque essas coisas são discutidas, são pensadas e alinhamentos políticos vão acontecendo. Decisão concreta é muito difícil, é muito difícil. E nós não temos tempo para esperar. Avançou alguma coisa, não avançamos nada. Sempre tem avanço, Carlão. A gente tem que entender que aqui na COP a gente não sai com decisões assim, que você vai para o campo no outro dia e aplica. Sim. O que a gente desenha aqui é o framework, são os limites. Uhum. Imagina assim, as linhas do campo e as regras. Entendi. Aí ali dentro do campo, cada país vai jogar o seu jogo. Entendi. Cada país vai colocar isso nas suas NDCs, nos seus compromissos, etc., mas respeitando essas grandes linhas. Isso é fundamental, Uhum. porque se a gente não tiver essa coordenação, cada um vai fazer o que quer. Entendi. E quem tiver mais força, puxa para o lado que quer. Entendi. Então, essa questão da gente ter esse desenho, esse framework, mesmo que é lento, a questão Uhum. multilateral, você tem que ter acordo de 200 países. Não, eu falava com o embaixador Roberto Azevedo ontem aqui, gravando com ele, falando assim, não, se eu falar com você, vamos nós dois entrar num acordo num determinado tema, a gente demora uma meia hora, agora imagina 200, hein? Isso, é isso mesmo, mas isso é extremamente importante, Uhum. porque isso nos dá a garantia de que todo mundo vai estar jogando o mesmo jogo, porque Legal. senão a gente começa a ter um caos. Uhum. E aí quem tem mais força puxa para o seu lado, e esse aqui é o único ambiente onde todo mundo tem voz. Pois é. Então, este é o momento da gente colocar de fato aquilo que nos interessa e aquilo que não nos interessa, ou Uhum. seja, quais são as nossas red lines, como é a Sim. linguagem deles aqui, as nossas linhas vermelhas, as nossas linhas de limite das Entendi. negociações. Então, é fundamental esse processo, mesmo que ele seja lento, ele é desgastante, ele é demorado, ele é moroso, mas ele é importante porque é ele que faz o desenho do cenário do jogo. Eu, de qualquer forma, é a minha segunda COP só, mas eu já percebi que as coisas andam lentamente aqui, principalmente quando o assunto é um lugar onde tudo precisa ser resolvido por consenso e tal. Quais são as suas impressões aqui? De qualquer forma, dá a impressão que o discurso está indo por um caminho não tão bom para a nossa agricultura brasileira. Eu queria que você começasse isso. Você que, inclusive, outro dia fez um vídeo antes da COP, trazendo uma importantíssima reflexão para a gente que é da agricultura, uma importantíssima preocupação. Eu queria que você começasse falando um pouquinho, talvez até resgatando um pouquinho daquilo que você falava naquele vídeo para o nosso público. Obrigado pela sua gentileza, a palavra é sua, viu? Uma honra, Carlão. Sempre um prazer falar com você e com todos aqueles que te acompanham, né? Como eu mesmo. Obrigado. Mas, Carlão, o que está acontecendo nessa COP é um fenômeno muito particular, na minha impressão. Nós sabemos que o principal problema e a principal causa das mudanças do clima, historicamente, a ciência é muito clara em relação a isso, são as emissões provenientes do setor de energia. Certo. Em particular, utilizando como fonte o petróleo e o carvão. Então, historicamente, a COP é um momento em que o mundo se reúne para tentar discutir e encontrar soluções para este impasse. Nesta COP está acontecendo uma mudança, uma reorientação do que parece ser o foco prioritário das conversas e das negociações, em que a energia passa a ser vista como um entre muitos outros desafios, talvez não o principal, porque é muito caro, muito difícil, demora para as inovações gerarem resultado, e no seu lugar, como eixo central das negociações, entram os chamados food systems, a agricultura. Então, esta é a COP em que a agricultura passou a ser tratada como um eixo prioritário das negociações. Aliás, Carlão, a gente acompanha aqui e sabe que tem um conjunto de painéis nesse evento super moderno que mostram como os países estão assinando declarações que são apresentadas pela presidência da COP sobre diversos temas. Uma dessas declarações é sobre a mudança na matriz energética e o fomento às renováveis. E uma outra declaração é sobre a mudança no sistema de produção de alimentos. Ontem, se não me engano, eu estava observando um desses painéis
em torno de 50 países tinham assinado a Declaração de Mudança de Energia. E quase 150, 147 para ser mais preciso, tinham assinado a Declaração de Mudança nos Sistemas Agroalimentares. Então isso sinaliza uma nova percepção do mundo, digamos assim, que a raiz do problema talvez não seja mais, na visão do mundo, o petróleo, mas a produção de alimentos. E essa mudança, ela não é simplesmente marginal ou periférica. Ela muda radicalmente o jogo. Porque quem é responsável pelas emissões prioritárias da energia suja são os países ricos, que utilizam e utilizaram essa energia para a sua industrialização, para o seu desenvolvimento ao longo de 200 anos. Mas quem é responsável pela produção de alimento que alimenta boa parte do planeta são os países pobres como o Brasil. Então, quando se muda o eixo de batalha, também se muda quem é que deve pagar a conta pela transição verde que o mundo vai passar. E é nesse ponto que essa mudança pode ter consequências muito significativas para países em desenvolvimento como o Brasil, mas também para o resto do sul global.